Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Dani Daouda, deste maravilhoso canal. E no vídeo de hoje vou reagir um japonês que saiu do Japão para o Brasil e mudou de vida, família. Se você se interessou com esse tema, deixa o like e subscreva-se ao canal. Comenta aí porque quero saber a sua opinião deste vídeo, porque isso é muito importante para mim. E vocês sabem que eu odeio enrolação. Bora reagir a este vídeo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão saber sobre minha história do passado e do futuro. E tenho novidade, veja até o final. Bom, eu era uma criança que sempre queria conhecer outro mundo, queria ter novas experiências, queria descobrir coisas novas, né? Porque eu nasci no interior, eu sou do interior do Japão. Eu nasci na província mais pequena no Japão. E minha mãe também. Família, eu sei que vocês já estão a conseguir perceber o que está a falar esse nosso irmão japonês que mudou a sua vida no Brasil. Ele disse que nasceu em Japão, numa cidade pequena, e a mãe, não sei disso que, vamos lá continuar, ver essa parte, o que ele está a dizer para nós. Província mais pequena no Japão. E minha mãe também é do interior e sempre me falava: sai de casa. Quando você entra na faculdade, você sai de casa. Vai conhecer outro mundo. Vai conhecer mais pessoas. Não fique com comunidade pequena. E eu gostei da ideia. Isso não significa que não queria ficar juntos, não queria morar juntos. A intenção da minha mãe era: quanto mais você vai conhecer outro mundo, mais você vai precisar sua própria casa. Eu gostei da ideia e eu saí de casa quando entrei na faculdade. Família, estão a ver aí que disse a mãe dele, quando ele estava na faculdade, sempre lhe dizia para ele sair de casa. Não lhe dizia sair de casa por mal, tipo expulsar a ele, não. Ele dizia sair de casa, vai conhecer o mundo, vai procurar outras oportunidades da vida. E não confundam aí porque a mãe lhe dizia que sair de casa porque estava lhe enxutar, lhe expulsar. Não isso. Isso é diferente com o que a mãe queria na vida dele. E ele quase gostou da ideia da mãe. E bora acompanhar este vídeo. E eu saí de casa quando entrei na faculdade. E eu entrei na faculdade em Osaka, conheci muitas pessoas, obtive novas experiências, né? Foi muito legal até eu entrei na empresa. Bom, depois de que eu entrei na empresa, a situação se tornou pior. Talvez já vocês sabem ou viram notícias sobre o Japão, né? Os jovens trabalham muitas horas extras e se suicidam ao final. Esse tipo de empresa no Japão se chama empresa preta. A empresa que eu entrei era assim. Eu percebi logo que eu entrei, mas não deixei. Eu não estou falando todas as empresas no Japão é assim. Depende da empresa, né? Na mesma empresa, depende do departamento. Bom, não é coisa comum, mas não é coisa raro aqui no Japão. E bom, minha empresa era assim, meu time era assim. Tipo, meu colega sai de casa às 6 da manhã e trabalha até 3 no dia seguinte, 3 da manhã, né? Então dorme 3 horas e... Família, estão a ver aí algumas empresas do Japão. O horário dele entra às 6 da manhã para sair às 3 da noite, família. É muita hora de trabalho, isso é muito triste. Infelizmente aqui em África, Moçambique, não acontece esse tipo de coisa. Por isso fico feliz nessa parte e para alguns irmãos japoneses isso é muito complicado. Por isso que quase eu isso que está nos contar esse nosso irmão aí, que ele migrou para no Brasil e conseguiu mudar a vida dele. No dia seguinte, 3 da manhã, né? Então dormi 3 horas e voltar para casa, dormi 3 horas. Essa repetição, ele tomava remédio, né? Meu departamento era assim. Eu estava na situação assim. Eu entrei no departamento de vendas
Então, o chefe deu muita pressão, né? Mas essa pressão é muito ruim. Meu chefe gritava, né? Gritava, insultava. Personalidade é muito ruim. Ainda eu era primeiro ano, então fiquei muito choqueado, né? Assim, eu não conhecia como trabalhar na empresa, né? Então eu senti, assim a gente trabalha. Eu fiquei muito choqueado, me deu muito medo. Ainda eu lembro que quando eu fui para dar papel para meu chefe, eu tremia, porque eu senti muito medo. Talvez, né? Talvez todo mundo perguntaria como, por que não deixa nesse tempo, né? Porque você não deixou. E bom, eu não deixei porque no Japão todo mundo faz a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Tipo, todo mundo se gradua no março, mesmo tempo, entra na empresa em abril, ao mesmo tempo. Todo mundo com muita motivação, né? Tipo, se você fracassa uma vez, é muito difícil voltar a acompanhar, né? Assim dizem no Japão, né? Com muita pressão. Eu estava numa situação muito dura, acordava no meio da noite, ouvindo a voz do chefe, né? É muito horrível, foi muito horrível. Eu estava ficando muito louco, com muita depressão, né? E não queria falar minha fraqueza a outra pessoa. E eu trabalhava assim, né? Muita situação dura, sem falar a ninguém. E um dia eu desmaiei. E estão a ver aí, dizem que ele trabalhava duro e fracassava muito, e mesmo assim ele não tinha como explicar isso para alguém. Ele só ficava aí bem frustrado e uma situação muito delicada. Um dia eu desmaiei. Eu quebrei aqui, osso daqui, né? Mandíbula e dentes também. Minha boca estava fixada, né? Assim. E não conseguia abrir boca, não conseguia falar direito, não conseguia comer bem. E aí eu só bebia como nutrição. Durou como 4, 5 meses, mas ainda não deixei. Porque no Japão tem muita gente que pensa você tem que aguentar 3 anos no mínimo na situação dura. No Japão tem uma frase, Ishi no ue ni mo 3 nen. Isso significa, literalmente traduzido, você fica na pedra por 3 anos. Isso significa que você vai aguentar 3 anos, então a situação vai se tornar melhor. E eu pensava assim, não sei porquê. Agora eu penso, não sei porquê, né? Mas eu pensava assim, é boa aguentar na direção correta. Então a situação vai se tornar melhor, né? Mas eu estava na direção errada. Se você esforça a direção correta, vai se tornar melhor. Você vai crescer muito. Mas se você esforça na situação, na direção errada, a situação só vai piorar, né? E você vai quebrar, sua mente vai quebrar. E minha mente quase quebrado. Ficava triste todos os dias, né? Era assim. E depois de 4 ou 5 meses, depois de recuperar minha boca, osso, meus amigos me convidaram a comemorar comigo, né? E eu conheci minha esposa aí. Tipo, eu tava no mundo preto, e aí Clarão chegou. Era assim, muito. Ele queria dizer que ele estava no mundo preto e logo está aí no mundo que tem a luz. E você quase está a entender o que ele está a falar. Dá para entender, né? Dá. Muita gente fala que ela parece japonês, né? Ela é descendente de japonês, mas nasceu e cresceu lá no Brasil.
pensamento diferente aos japoneses, né? Não estou falando que todos os japoneses têm o mesmo pensamento, mas o pensamento fundamental dos japoneses é similares, né? E quando eu falei essas coisas na minha esposa, ela falou que deixa esse trabalho, você vai procurar coisas novas, coisas que você gosta, né? Não sei por... quando agora eu penso, é bem simples, é muito simples, né? Mas, como eu estava na situação, eu não percebi, não tinha tempo para cuidar, né? A mim mesmo, porque minha mente estava fechada, né? Assim, a sociedade que você conecta é só as pessoas da empresa. Então, para mim, a sociedade das pessoas da empresa, meu futuro vai ser como as pessoas da empresa. Eu vou ser assim. Então, eu não percebi, eu não tinha tempo para cuidar a mim mesmo. Minha mente estava quebrado. Depois de um tempo, eu deixei esse trabalho e eu fui para o Brasil. Eram só 5 dias. A família, ele já falou quase de tudo que ele passava no seu país, que é Japão. E ela em si já irá iniciar a falar como a vida dele mudou no Brasil. E você que chegou até aqui, peço para deixar o teu like, porque este vídeo está imperdível. Também podes compartilhar com seus amigos no WhatsApp, Facebook, Instagram, porque o vídeo que estou a reagir aqui sobre esse japonês está muito top. São 5 dias. Eu só conheci o interior de São Paulo, a cidade da minha esposa. Essa experiência foi muito legal. Não sei como falar. Como dizer? Eu percebi que na situação que estava muito pequena, muito simples e muito pequena. O mundo é muito grande, né? Eu percebi isso. Conheci muitas pessoas, tem muitas raças, todo mundo diferente, tem pensamento diferente. No Japão, às vezes você tem que ler ar. Entendeu? Ler ar em japonês é kuki o yomu. Você tem que fazer a mesma coisa do outras pessoas. Você tem que fazer com o mesmo jeito que outras pessoas. Você tem que parecer mesmo de outras pessoas, né? Outras pessoas. Isso é kuki-o-yomu. É uma das culturas japonesas. Pode ser parte boa, mas pode ser parte ruim, né? Eu não estou falando mal. Não estou falando mal sobre o Japão. Eu escolhi essa empresa do milhão da empresa, né? Não percebi até entrar nesse departamento que essa empresa é ruim, mas eu que escolhi. Eu escolhi tudo. Não tinha sorte, mas toda minha culpa. Mas fui no Brasil e conheci muitas pessoas, muitos pensamentos, muitas raças, todo mundo diferente. Tipo, diferente é boa, né? Coisa boa. Quando você tá na situação, tipo, disse que quando ele saiu do Japão para o Brasil, ele estava com uma situação muito triste. Ele não parava de se frustrar. Quando chegou no Brasil, ele conheceu boas pessoas, pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. E com esse tipo de coisa que ele começou a ver no Brasil, a partir daí a vida dele começou a mudar, como vocês estão a ouvir ele a falar. E isso é muito interessante. Vendo que tem pessoas que saem do país dele, ir no Brasil e mudar de vida. Também tem, aqui isso é vice-versa. Também tem brasileiros que saem do Brasil para Moçambique, assim como outros países, que acontece o mesmo e mudam de vida. É isso. Tipo, diferente é boa, né? Coisa boa. Quando você tá na situação, tipo, essa situação dura, você não percebe. Eu não percebi essas coisas. E depois de voltar para o Japão, né? Eu comecei a estudar português. Desde que eu comecei a estudar português, pesquisar no Brasil, cada dia eu fico positivo, eu fico feliz. É muito divertido aprender português, aprender
coisas novas. Depois de você cresce, é muito difícil sentir coisas novas, obter novas experiências como criança, né? E assim, o Brasil mudou minha vida. Eu fico muito feliz, mais feliz que antes. Estou divertindo, aprendendo português. Então aí ele disse que o Brasil mudou a sua vida e ele está muito feliz. E isso é inexplicável. Estão a ver aí a cara do japonês quando o Brasil mudou a vida dele, como ele está muito feliz. Feliz, mais feliz que antes. Estou divertindo, aprendendo português, aprendendo cultura brasileira. E no final do ano do 2019, eu fui para o Brasil de novo, fui passear no Brasil de novo. Amei muito, mais que antes, porque conheci mais pessoas, comi novas comidas, coxinha, fui churrasco também, né? Coxinha, pastel, açaí. Nossa, que é esse sabor? Vinagrete, né? Coxinha com vinagrete, pastel com vinagrete. Não tinha... Quase todo mundo que vai no Brasil adora culinária brasileira. E não é o primeiro youtuber dizendo que comia a comida do Brasil, estive muito feliz e é boa comida. Não é o primeiro youtuber. Quem sabe eu no futuro também, se for aí no Brasil, falarei o mesmo. Quase, se é boa comida, falarei mesmo. Como nunca provei essa comida brasileira. Nem que aqui em Moçambique não vende, só que o bolso não tá nada bom. Vinagrete, né? Coxinha com vinagrete, pastel com vinagrete. Não tinha experimentado esse sabor no Japão, né? Coisas novas para mim é Brasil que me deu essas coisas. Gratidão. Exatamente um ano atrás, eu comecei a postar as dicas de japonês em Instagram. Eu percebi que muitas pessoas queriam aprender japonês, muitos brasileiros aqui morando no Japão. E eu tomei a decisão que eu vou abrir curso de japonês em março. Algumas pessoas me mandam mensagem que queria aprender japonês, você dá aula de japonês, curso de japonês. Eu moro no interior do Brasil, na minha cidade não tem curso de japonês. E também conheci muitos brasileiros aqui morando no Japão sem saber japonês, tem dificuldade de comunicar os japoneses nativos. E entendo muito isso, porque minha esposa é brasileira, é descendente de japonês, mas chegou aqui sem saber japonês. Tava indo à escola japonesa. E a família, estão a ver aí que ele conseguiu uma esposa brasileira. Ela, a esposa dele, foi ao Brasil, não ao Japão, sem saber falar japonês. E ele, quase que a esposa já tenta falar o japonês. Mas tem pessoa, você que não sabe falar inglês, não se limite. E não, o japonês ou qualquer tipo de língua não te impede de visitar outro país que não fala a mesma língua que a tua. Vai te virar, mas será difícil. Mas com certeza você vai conhecer um desses países que você sonha em ir, mas não conhece falar a língua desse país. Estava indo à escola japonesa também e sofreu bastante. Eu entendo muito isso. Então, eu queria ajudar, eu pensei que poderia ajudar com meu jeito. E eu pensei preço acessível para todos. Basicamente, eu vou fazer live ensinando japonês, como os japoneses nativos falam, como os japoneses nativos sentem, frases de conversação em japonês. Além disso, tem vídeo de vocabulário, eu ensinando vocabulário, listening e ler, né? E vai ter vídeo sobre cultura japonesa, eu ensinando cultura japonesa, né? Eu trabalho segunda-feira até sexta. Olá, família do canal Dani Daúda. O vídeo de hoje vamos parar por aqui. E o nosso irmão japonês já disse o que deveria falar. Ainda não concluímos o vídeo, só que lá no final do vídeo ele está a falar muito sobre o seu curso, então isso quase não nos interessa.
O que não nos interessa é apenas como é que o Brasil mudou a vida dele. Sim, para quem interessar com o curso dele, que fala sobre em o curso dele de como aprender japonês, é deixar aí o link do canal dele aí na descrição. Vamos lá, tenta entrar em contato com ele. Não estou pago para fazer essa publicidade, não. Só que estou a agradecer aqui a ele por me permitir que eu reaja a esse vídeo dele. E paro aqui. Volto com mais novidades para vocês.